As nuvens de tempestade se reuniram como um presságio, engolindo a aeronave inteira enquanto trovões estalavam pela cabine. Os motores gritavam em protesto, metal rangendo contra a fúria da natureza enquanto os passageiros seguravam os apoios de braço com os nós dos dedos brancos. Entre eles, uma mulher com roupas de grife lutava para manter a compostura, suas unhas perfeitamente manicuradas cavando o couro enquanto o medo se gravava em seu rosto. Mas antes, deixe nos comentários de onde nos escuta, amamos saber onde nossas histórias chegam. Perto dali, um homem com mãos marcadas e postura militar protegia o passageiro idoso ao seu lado. Seus olhos frios e calculistas, mesmo com o caos que irrompeu. O avião despencou em direção às águas escuras abaixo, e então, nada além da escuridão e o rugido do oceano reivindicando sua presa. Ela acordou com areia na boca e ondas lambendo seus pés. O terno de grife da CEO estava rasgado, seus cabelos loiros embaraçados com sal e algas. Ao lado dela, o homem se mexeu, tossindo água do mar enquanto a consciência retornava. Eles estavam sozinhos, em uma extensão infinita de praia. Destroços espalhados como promessas quebradas ao longo da costa. Ela tremeu, a voz mal um sussurro contra o vazio vasto. Se não pudermos voltar, eu tenho que casar com você. A pergunta pairou entre eles, absurda, mas de alguma forma profética, como se o destino já estivesse escrito a história deles na areia. Marcos Reis havia passado 35 anos aprendendo a sobreviver. Seu corpo carregava o mapa dessa educação, cicatrizes do Afeganistão, mãos calejadas do trabalho na construção civil, ombros largos o suficiente para carregar o peso da paternidade solo. O sol havia bronzeado sua pele por incontáveis horas em obras, tentando chegar às necessidades de sua filha de 7 anos, Emma. Ela era tudo agora, desde que o câncer levou Sarah 3 anos atrás. A dor o envelhecera, esculpira linhas ao redor de olhos que tinham visto morte demais, mas também afiou seu propósito. Cada nascer do sol era para Emma, cada noite exausta, mais um dia perto de dar a ela a vida que ela merecia. Victoria Sterling habitava um universo completamente diferente. Aos 30, ela comandava salas de reunião com a mesma precisão com que sua mãe outrora comandava galas de caridade. Seus olhos azuis podiam congelar negociações ou fechar acordos de milhões de dólares, dependendo do que os relatórios trimestrais exigissem. A fortuna Sterling a tinha preparado desde o nascimento. Escolas particulares, MBA em Yale, um escritório executivo antes dos 28. O amor tinha sido um luxo que ela não podia pagar, especialmente depois que James escolheu a cama de sua rival e o maior concorrente de seu pai como seu novo empregador. Confiança tornou-se um passivo. Vulnerabilidade, uma fraqueza que ela tinha removido cirurgicamente de seu portfólio emocional. Eles eram óleo e água, guerra e comércio, calos e manicures. Ele sabia ler padrões de vento e rastrear animais. Ela sabia ler tendências de mercado e rastrear insider trading. Suas mãos tinham segurado soldados moribundos. As dela não tinham segurado nada mais pesado que cartões de crédito de platina. No entanto, aqui estavam eles, nesta praia sem nome, despojados de tudo que os definira e iguais em sua mortalidade. A ilha não se importava com seu patrimônio líquido ou seu coração púrpura. Ela só sabia que eles eram humanos moles e frágeis que precisavam de água em 3 dias ou morreriam. O primeiro instinto de Victoria foi a negação envolta em autoridade. Ela puxou seu telefone encharcado, sacudindo como se determinação corporativa pudesse ressuscitar circuitos mortos. A guarda costeira nos encontrará envolta em determinação corporativa, como se determinação corporativa pudesse ressuscitar circuitos mortos. A guarda costeira nos encontrará em volta da autoridade de sala de reunião, apesar dos dentes batendo. Minha empresa tem recursos, eles terão helicópteros procurando dentro de horas. Marcos não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele caminhou pela beira da praia lendo os sinais. Ela não conseguia ver a altura da linha da maré, a direção do espalhamento de detritos, a completa ausência de pegadas humanas além das deles. Seus olhos treinados catalogaram recursos, aglomerados de bambu, palmeiras de coco e um riacho de água fresca gotejando da borda da jungla. Finalmente, ele se virou para onde ela estava, ainda segurando seu telefone inútil como um talismã. Precisamos de abrigo antes do anoitecer. Fogo,
água, comida, nessa ordem. Ela riu com nota. Põe em volta em autoridade com dentes batendo 2 vezes se quiser. Tenho certeza que alguém nos avistará antes que precisemos brincar de Robinson Crusoe. Talvez, ele concedeu já juntando madeira flutuante, mas a hipotermia não espera por horários de resgate. O primeiro conflito veio quando ela tentou assumir o controle recorrendo à única estrutura de poder que entendia. Eu geri situações de crise antes, eu supervisionei. Você não supervisionou nada assim. Sua interrupção foi quieta, mas final. Aqui não há delegação, nenhuma assistência, nem conselho para convencer. Há só trabalho e sobrevivência. Ela queria discutir, lembrá-lo que ela tinha negociado com CEOs da Fortune 500, que ela tinha reconstruído a divisão asiática da sua empresa do zero, mas as palavras morreram enquanto havia descascando casca com as mãos nuas, criando isca com eficiência prática. Seus saltos de grife afundavam na areia a cada passo, e quando ela tropeçou, o curau afiado cortou o couro italiano e seu calcanhar. O sangue era brilhante contra a areia branca, real de uma forma que o seu mundo nunca foi. Marco se ajoelhou ao lado dela sem hesitar, rasgando tiras de sua camisa para enfaixar o ferimento. Suas mãos eram gentis apesar da rusticidade. E pela primeira vez desde o acidente, ela sentiu algo além de medo ou gaiza. Poderia ter sido gratidão. Poderia ter sido algo mais. Obrigada, ela conseguiu dizer, as palavras estrangeiras em sua língua. Ele apenas acenou com a cabeça e voltou a construir seu abrigo, deixando ela se perguntar quando foi a última vez que agradeceu a alguém por algo que não pudesse ser faturado. No terceiro dia, Victoria havia aprendido que a natureza não negocia. O sol nascia e se punha em sua própria programação, indiferente ao seu relógio interno, ainda ajustado para o horário de Nova York. Marcos tinha construído um abrigo inclinado de bambu e folhas de palmeira, projetando-o com a mesma precisão que ela uma vez aplicara a planilhas. Ele o observou trabalhar, notando como ele usava videiras como corda, como angulava o telhado para derramar a chuva, como posicionava o abrigo para bloquear o vento, mas captar a luz da manhã. Sua contribuição naquele primeiro dia tinha sido juntar lenha, embora ela precisasse de 3 tentativas para entender a diferença entre madeira seca e meramente morta. Suas mãos, macias de anos de loções e manicures profissionais, ficaram com bolhas em horas. Ela as escondeu a princípio, envergonhada de sua fraqueza. Mas Marcos percebeu mesmo assim. Ele mostrou a ela como envolvê-las em tecido rasgado, como agarrar com as palmas em vez dos dedos. O fogo foi a primeira vitória compartilhada. Marcos tinha feito uma broca de arco de bambu e videira, mas suas mãos tremiam de exaustão após horas tentando. Sem pensar, Victoria assumiu a pressão constante enquanto ele controlava a velocidade. E juntos eles coacharam fumaça, depois brasa e finalmente chama da fricção. Quando a isca pegou, ela realmente riu. Não a risada polida de coquetéis, mas algo cru e genuíno. Não me senti tão realizada desde minha primeira aquisição hostil, ela admitiu. Então se pegou, envergonhada pela comparação. Mas Marcos sorriu, uma expressão rara que transformou seu rosto marcado. Fogo é mais útil que papelada aqui fora. A primeira refeição foi peixe, que ele havia espetado nos rasos, cozido sobre seu fogo arduamente conquistado. Era mal comestível, carbonizado por fora, cru por dentro, mas ela comeu cada mordida. Fome, ela descobriu, era o melhor tempero que ela nunca quis provar. Naquela noite, a tempestade chegou sem aviso. Um momento as estrelas estavam claras. No próximo, a chuva batia em seu abrigo como balas. O telhado de folhas de palmeira aguentou exatamente 10 minutos antes que a água jorrasse. Relâmpagos transformaram a praia em um pesadelo estroboscópico. E Victoria se encontrou pressionada às costas de Marcos, tremendo não de frio, mas de medo primal. "Estamos bem", ele murmurou, sua voz estável apesar do caos. "Já enfrentei pior." Ela quis perguntar onde, como, mas trovões engoliram suas perguntas. Em vez disso, ela focou em sua respiração, usando o seu ritmo para acalmar seu coração acelerado. O amanhecer os encontrou encharcados, mas vivos, e ela percebeu que tinha dormido, realmente dormido, sentindo-se mais segura na presença desse estranho do que em seu penthouse com seu sistema de segurança state of the art.
Confiança, afinal, não era sobre contratos ou verificações de antecedentes. Às vezes era apenas sobre alguém ficar firme enquanto seu mundo desmoronava. A quarta noite trouxe honestidade inesperada. Eles sentaram alimentando pequenos gravetos em seu fogo, o oceano fornecendo o ruído branco da natureza. Victoria tinha passado o dia falhando em tecer uma cesta, seus dedos se recusando a cooperar com as instruções pacientes de Marcos. A frustração quase a levou às lágrimas, não por causa da cesta, mas porque fracasso não era algo que ela se permitia há anos. "Por que você é tão calmo sobre tudo isso?" ela finalmente perguntou, gesticulando para seu acampamento primitivo, seu isolamento, seu futuro incerto. Marcos encarou as chamas por um longo momento. Quando falou, sua voz carregava o peso de memórias que ele normalmente mantinha enterradas. Afeganistão, 2009. Nosso comboio atingiu um IED fora de Kandahar. 3 dias em território hostil com 2 feridos, esperando por uma extração que quase não veio. Ele pausou, adicionando outro graveto ao fogo. Depois daquilo, tudo o resto é só um inconveniente. Ela absorveu isso, tentando reconciliar o homem quieto ao seu lado com aquele nível de violência e sobrevivência. Como você não deixa isso te quebrar? Isso me quebrou. A admissão foi quieta, mas firme. Voltar para casa para Emma, minha filha, foi o que me colocou de volta. Forma diferente, talvez, mas funcional. A menção da sua filha mudou algo em sua expressão, suavizando as linhas duras. Victoria reconheceu o olhar. Ela tinha visto em espelhos quando pensava na vida para a qual nunca teria tempo. "Conte-me sobre ela", ela disse, surpreendendo a si mesma com curiosidade genuína. O sorriso dele foi imediato e transformador. 7 anos de idade, mas com 40. Lê tudo o que consegue colocar às mãos. Quer ser bióloga marinha ou princesa, ou ambas, dependendo do dia. Sua voz falhou levemente. A mãe dela morreu há 3 anos. Câncer de mama. Emma não se lembra de muito, o que é tanto uma bênção quanto uma maldição. Victoria sentiu as palavras puxarem algo de muito fundo em seu peito. Sinto muito. Eu também. Ele se virou para olhá-la diretamente. E você? O que quebra alguém que parece inquebrável? Ela quase desviou, quase recuou para trás de jargão corporativo e distanciamentos cuidadosos. Mas a luz do fogo e o isolamento fizeram a honestidade parecer menos perigosa. Eu nunca tive ninguém que realmente me visse. Não meus pais, que viram uma herdeira. Não James, que viu um degrau. Até eu não me vejo mais, apenas o papel que eu represento. Eu te vejo, disse Marcos simplesmente. As palavras pairaram entre eles, pesadas com possibilidade. Victoria se sentiu exposta, vulnerável de uma forma que não tinha nada a ver com suas circunstâncias primitivas. Ela estivera nua em salas de reuniões cheias de investidores hostis e se sentira menos vista do que agora, com roupas de grini rasgadas, cabelo sujo e unhas quebradas. Isso me aterroriza, ela admitiu. Bom, ele respondeu. O terror te mantém honesta. Eles sentaram em silêncio companheiro depois disso, observando faíscas subirem em direção às estrelas que pareciam impossivelmente brilhantes sem poluição luminosa. Pela primeira vez em sua vida adulta, Victoria não estava planejando o próximo trimestre, a próxima aquisição, a próxima estratégia defensiva. Ela estava apenas presente, existindo no espaço entre uma respiração e a próxima, entre uma batida do coração e seu eco. O amanhã traria novos desafios, comida para encontrar, água para coletar, o trabalho infinito da sobrevivência. Mas naquela noite, ela estava aprendendo que, às vezes, a coisa mais valiosa que você poderia possuir era alguém que via através de toda a sua armadura até o humano assustado e esperançoso por baixo. A tempestade chegou no seu 10º dia como um deus irritado.
Marcos a tinha visto se formando nas formações de nuvens, a forma como os pássaros ficaram silenciosos, como a pressão do ar fazia suas velhas feridas doerem. Ele tentou reforçar seu abrigo, mas bambu e esperança eram defesas pobres contra a fúria da natureza. Ela atingiu à meia-noite, ventos que poderiam ser de força de furacão pelo que sabiam. Seu abrigo explodiu na primeira rajada, enviando folhas de palmeira chicoteando o ar como lâminas. Victoria gritou. Ele a ouviu mesmo sobre o vento quando detritos atingiram sua perna, abrindo um corte que imediatamente escorreu vermelho. Marcos meio carregou, meio arrastou ela para um aglomerado de rochas que ele notara dias antes. Uma pequena caverna mal grande o suficiente para dois. Eles se pressionaram para dentro enquanto a chuva transformava a praia em um rio, enquanto ondas subiam mais alto que parecia possível, alcançando-os com dedos espumantes. Pela manhã, seu acampamento tinha sumido, tudo. A fogueira, sua comida coletada, os catadores de chuva que ele construíra espalhados ou destruídos. A perna de Victoria estava pior do que ele cansara. O corte profundo e já mostrando sinais de infecção no calor tropical. Ela estava queimando com febre ao meio-dia, entrando e saindo da consciência, chamando por pessoas que não estavam lá. James, não, o contrato não, ela resmungou, então mais claro. Mãe, eu estou tentando ser perfeita, eu estou tentando. Marcos sentiu a impotência se aproximando, aquele velho inimigo de traumas de campo de batalha. Mas isso não era o Afeganistão, e ele não ia perder outra pessoa pela qual ele tinha... o quê? Cuidado. A palavra parecia inadequada para a feroz proteção que surgia nele. Ele tinha visto plantas que os locais no Afeganistão usavam para feridas, e ele tinha notado espécies semelhantes aqui. Era um risco, mas não fazer nada era a morte certa. Ele a deixou na sombra, com sua última água fresca, e mergulhou na selva que ele a tinha evitado, sem facão e desesperado. 3 horas de busca, cortando as mãos em videiras, rasgando através do mato. Finalmente, ele encontrou o que parecia certo, folhas largas com o mesmo distinto cheiro, casca que descamava em tiras medicinais. Ele as esmagou juntas com pedras, fazendo uma pasta primitiva que poderia salvá-la ou não fazer nada. Ela estava pior quando ele retornou, pele em flamas, lábios craquelados, apesar da água que ele deixara. Ele limpou o ferimento com água do mar. Ela gritou e lutou contra ele fracamente, então aplicou a pasta, enfaixando com tiras do que restava de sua camisa. Então veio a espera. Ele a segurou durante a noite, enquanto ela tremia e queimava em ciclos, sussurrando promessas que ele não tinha certeza se podia cumprir. Fique comigo, Victoria. Emma precisa conhecê-la. Você precisa contar a ela sobre reuniões de diretórios, aquisições hostis. Fique comigo. O amanhecer trouxe febre quebrada e olhos claros. Ela olhou para ele com uma gratidão tão nua que doía fisicamente, como olhar diretamente para o sol. Você me salvou, ela sussurrou, voz crua. Nós nos salvamos, ele corrigiu, porque era verdade de mais formas que ela sabia. A recuperação foi lenta, íntima de formas que transcendiam a proximidade física. Ele tinha que ajudar a andar, a se lavar, tarefas que tiravam qualquer pretensão restante entre eles. Ela aprendeu a linguagem do corpo dele, como seu maxilar apertava antes de tempestades tropicais, como suas mãos ficavam paradas quando pensava em Emma. Ele aprendeu a dela, como ela cantarolava Chopin quando ansiosa, como ela ainda tentava verificar um pulso onde não restava relógio. 3 semanas depois, ela conseguiu espetar seu primeiro peixe. O triunfo em seu rosto era tão puro, tão completamente desconectado de suas vitórias corporativas, que ele a beijou sem pensar. Apenas pressionou seus lábios rachados pelo sal nos dela em celebração daquele pequeno momento perfeito. Ela congelou, e então beijou de volta com uma intensidade que sugeria que ela estava esperando por essa permissão para ser humana, para querer algo que não pudesse ser quantificado em relatórios trimestrais. Quando se separaram, ela riu, brilhante e surpresa.
Se não estivéssemos presos, o RH teria opiniões sobre isso. Ainda bem que o RH não tem jurisdição aqui, ele respondeu, colocando o cabelo arenoso atrás de sua orelha com dedos que tinham construído abrigo, feito fogo, salvado sua vida. Ela pegou sua mão, examinando os calos e cicatrizes, como se fossem textos preciosos. Essas mãos fizeram coisas mais reais do que as minhas jamais fizeram. Suas mãos estão aprendendo, ele apontou. Olhe para elas agora. Ela olhou, vendo os cortes e calos, as unhas quebradas e danos do sol. Mãos que tinham trabalhado, verdadeiramente trabalhado pela primeira vez. Não as reconheço. Eu reconheço, disse Marcos quietamente. São as mãos de alguém que sobrevive. Naquela noite ela ensinou a ele sobre aquisições alavancadas enquanto limpavam peixe, fazendo soar como estratégia de guerreiros. Ele ensinou a ela sobre ler estrelas para navegação, sobre encontrar o norte verdadeiro quando tudo mais estivesse perdido. Eles estavam ensinando um ao outro línguas que nunca precisaram antes. A dele de terra e resistência. A dela de ambição e conquista. A ironia não passou despercebido por ela que ela tinha viajado o mundo para retiros corporativos destinados a construir confiança e trabalho em equipe, gastando milhares em exercícios e facilitadores. No entanto, aqui, com nada além de necessidade e tempo, ela aprendera mais sobre parceria do que qualquer consultor poderia ter ensinado. Eu estava com tanta raiva no início, ela admitiu, uma noite, observando o pôr do sol pintar o oceano de ouro. Com raiva do acidente, de estar desamparada, de você por ser tão capaz quando eu não era. Então, ela considerou. Realmente considerou. Agora sou grata, não pelo acidente, mas pelo que ele me mostrou. Eu era bem-sucedida, mas não viva, lucrativa, mas não presente. Marcos entendeu. A guerra lhe ensinara lições similares sobre o que importava quando tudo mais era removido. Mas ele tinha Emma para voltar para casa, uma razão para continuar escolhendo a vida. Victoria estava dogando lentamente no sucesso e tinha levado um desastre literal para ensiná-la a nadar. A noite em que tudo mudou começou com Marcos decidindo que precisavam de uma fonte de água melhor. O pequeno riacho estava ficando salobra, muito perto do oceano, e a nascente que ele aviscara no penhasco prometia água doce mais limpa e confiável. Vitória quis ir, insistiu nisso, mas ele vira como ela ainda favorecia a perna machucada. Estarei de volta antes do escuro, ele prometeu, beijando sua testa em um gesto que se tornara rotineiro, precioso em sua simplicidade. O penhasco era mais alto do que parecia, as rochas mais frágeis. Na metade do caminho, alcançando o próximo apoio, a saliência desmoronou. Ele caiu apenas 3 metros, mas seu tornozelo prendeu em uma fenda, torcendo até ele ouvir, sentir o estalo. A dor foi imediata e nauseante, sua visão ficando branca nas bordas. Ele estava preso. Realmente preso. Perna talhada em um ângulo que enviava fogo através de seu sistema nervoso a cada tentativa de se mover. O sol rastreou o céu enquanto ele tentava de tudo, usando seu cinto como alavanca, lascando pedras com as mãos nuas, mas nada funcionou. Então, ele ouviu sua voz carregada pelo vento. Marcos! Marcos! Onde você está? Aqui! Ele gritou, voz rouca. No penhasco, mas não... Ela já estava escalando. Ele podia ouvir o arrasto de pedras, quando seu rosto apareceu acima dele, sujo de terra e determinada. Seu primeiro sentimento foi alívio, imediatamente seguido por terror. Você não pode. Sua perna não está curada o suficiente. Cale a boca, ela disse firmemente, já avaliando a situação com o mesmo foco que uma vez aplicou a aquisições hostis. Diga-me o que fazer. Eles trabalharam no problema. Ela encontrou um galho forte para a alavanca, usou as vindeiras que ele ensinou a trançar como corda. Quando ela teve que colocar seu peso total contra sua perna prendida para liberá-la, a dor quase o fez desmaiar, mas a voz dela o manteve consciente. Um fluxo constante de encorajamento e palavrões surpreendentemente criativos. Quando ele finalmente estava livre, ela o carregou. Meio que o carregou, meio que o arrastou para baixo, ambos escorregando e deslizando, deixando pele nas rochas. Na praia, eles desabaram.
respirando com dificuldade, corpos tremendo com adrenalina e exaustão. Seu tornozelo certamente estava quebrado, já inchando, roxo e preto. Você poderia ter morrido escalando lá em cima, ele disse, ainda processando que ela arriscou tudo por ele. Você teria morrido se eu não tivesse. Ela respondeu simplesmente. A verdade pragmática disso, entregue em sua voz de sala de reunião, o fez rir apesar da dor. Então ela o beijou, feroz e desesperada, com um gosto de medo e alívio e algo mais profundo que gratidão. Eu te amo, ela disse contra sua boca, as palavras arrancadas de algum lugar profundo. Sei que é insano. Sei que estamos apenas com um vínculo traumático ou qualquer termo psicológico que se aplique. Mas eu te amo e quase te perdi e preciso que você saiba. Ele a puxou mais perto com seu braço bom. Esta mulher brilhante, quebrada, linda, que aprendera a fazer fogo, espetar peixe e escalar penhascos por ele. Eu também te amo. Amo desde que você tentou usar seu telefone como marcrelo no terceiro dia. Ela riu, chorou em seu ombro e eles ficaram lá enquanto o sol se punha. Duas pessoas danificadas que encontraram completude no último lugar que alguém pensaria em procurar. Se morrermos aqui, ela disse eventualmente, pelo menos vivemos primeiro. Não vamos morrer aqui, ele prometeu, embora seu tornozelo latejasse um contra-argumento. Emma precisa conhecer a mulher que vai ensiná-la sobre aquisições hósteis. E eu preciso conhecer a garota que vai me ensinar sobre criaturas do mar. Victoria acrescentou, o futuro de repente parecendo possível novamente, até provável, até necessário. Eles construíram o sinal de fogo ao amanhecer, usando cada pedaço de madeira seca que coletaram, adicionando folhas de palmeira verdes para a fumaça. Victoria se tornara especialista em manter chamas, coachando-as mais alto, enquanto Marcos, imobilizado por seu tornozelo quebrado, dirigia a construção de um refletor de metal salvo. O barco de pesca apareceu no horizonte ao meio-dia, um pontinho escuro que poderia ser qualquer coisa. Victoria alimentou o fogo freneticamente, adicionando mais combustível verde até que a coluna de fumaça subisse preta e espessa para o céu claro. Ela gritou até ficar rouca, acenou uma bandeira improvisada da camisa rasgada de Marcos, correu para frente e para trás na praia como alguém possuído. O barco mudou de curso. Marcos a viu desabar na areia, soluçando de alívio e pensou que nunca tinha visto nada mais bonito que suas lágrimas. Eles sobreviveram 43 dias. Ele contara com entalhes em bambu, e agora o mundo estava voltando para reivindicá-los. Os pescadores eram colombianos, trabalhando em águas internacionais e falavam pouco inglês, mas resgate não precisava de tradução. Eles os embrulharam em cobertores que pareciam incrivelmente macios. Deram-lhes água que sabia errado, depois de semanas de água de chuva filtrada e leite de coco. A jornada para a civilização levou 18 horas, durante as quais Victoria não soltou a mão de Marcos uma vez, como se temesse que ele pudesse desaparecer se ela afrouxasse o agarrão. O hospital na cidade do Panamá foi um choque de paredes brancas e máquinas, de formulários para preencher e ligações para fazer. A assistente de Victoria chorou ao telefone. Disse-lhe que toda a empresa estava procurando, que o seu serviço memorial estava marcado para a próxima semana. Marcos ligou para sua irmã, que estava criando Emma, e teve que desligar quando a voz de sua filha perguntando "Papai?" o fez soluçar forte demais para falar. Então veio o acerto contas. Seu resgate virou notícia internacional. CEO e pai solteiro sobreviveram 6 semanas em ilha deserta. Fotógrafos esperavam do lado do hospital, querendo fotos do romance que todos insistiam em ver. Mas quando os papéis de alta chegaram, quando a vida real chamou com suas obrigações e estratos sociais, eles ficaram no saguão do hospital como estranhos de novo.
Tem um carro vindo. Victoria disse, voz cuidadosamente neutra. De volta para Nova York. Emma está em Boston. Marcos respondeu, igualmente cuidadoso. Casa da minha irmã. Eles eram óleo e água novamente. Mundos diferentes, vidas diferentes. A ilha tinha sido um parêntese, uma pausa em suas histórias reais, não era? Isso é insano, Victoria finalmente disse, mas sorria através das lágrimas. Não temos nada em comum exceto quase morrer. Temos tudo em comum que importa, Marcos contra-atacou, alcançando sua mão. Ela a pegou, segurou, estudou seus dedos entrelaçados, os dele duros e cicatrizados, os dela pálidos e cicatrizando. Meu mundo vai te aborrecer. Meu mundo vai te aterrar. Vamos falhar. Podemos, ele concordou. Mas sobrevivemos a um acidente de avião e 6 semanas em uma ilha. Gosto de nossas chances. Ela o beijou então, no meio do saguão do hospital na frente dos fotógrafos, enfermeiras, Deus e todos. Tinha gosto de possibilidade. Eles foram para os seus caminhos separados naquela tarde, mas com planos de se encontrar em uma semana. 7 dias para retornar às suas vidas e ver se o que encontraram era real ou apenas febre da ilha. Nova York consumiu Victoria imediatamente. O conselho queria briefings. A mídia queria declarações. E seu apartamento parecia um museu de alguém que costumava ser. Roupas de grife que pareciam absurdas agora. Sapatos valendo mais do que Marcos provavelmente ganhava em um mês. Uma cama tão macia que parecia afogar. Ela sentou em sua primeira reunião de diretores 3 dias após o resgate, assistindo executivos discutirem sobre participação de mercado e projeções do 4º trimestre. Harold Steinberg estava propondo outra aquisição agressiva, o tipo que eliminaria 200 empregos, mas impulsionaria os preços das ações. 6 semanas atrás, ela teria liderado a carga. Victoria, Harold instigou. Suas opiniões sobre a aquisição de Ten Industries. Ela olhou para os seus rostos expectantes. Estas pessoas moles que nunca estiveram com fome, nunca estiveram com medo, nunca construíram nada com suas mãos reais. Acho que devemos explorar parceria em vez de aquisição. Manter sua força de trabalho, sua cultura corporativa. Construir algo juntos em vez de consumir. A sala ficou em silêncio. O rosto de Harold escureceu. Essa não é a maneira da Sterling Industries. Talvez devesse ser, ela respondeu calmamente. Depois da reunião, seu telefone vibrou com mensagens de Marcos. Fotos de Emma segurando uma placa que dizia "Bem-vindo para casa, papai", em giz de cera. Um vídeo deles no aquário, Emma explicando a Marcos por que polvos eram as criaturas mais inteligentes do oceano. Outra mensagem. Ela quer saber quando pode conhecer a moça que ajudou o papai a voltar para casa. Victoria chorou em seu escritório executivo com vista para Manhattan. Seu testemunho de tudo que ela alcançara, e tudo que de repente parecia vazio. Boston era mais simples. Marcos retornou a seu apartamento de 2 quartos, ao seu trabalho de construção que seu chefe segurara para ele. Para Emma, que não soltou sua perna pelo primeiro dia inteiro. Sua irmã Maria tinha perguntas sobre a ilha, sobre sobrevivência, sobre a CEO cuja foto estava por toda a notícia ao lado dele. Ela não é seu tipo, Maria disse cautelosamente, observando-o ajudar Emma com a lição de matemática. Não tenho mais um tipo, ele respondeu. Tenho Victoria. Emma olhou para cima de sua planilha de matemática. Ela é bonita? Muito. Ela é legal? Ela está aprendendo a ser. Ela gosta de peixe? Marcos riu, lembrando do primeiro sucesso de Victoria com a lança. Ela é complicada com peixe. Emma considerou isso seriamente. Quero conhecê-la. 3 dias em suas semanas separadas, Victoria ligou à meia-noite. Não consigo dormir nesta cama. É muito macia.
Coloquei um cobertor no chão, mas não é o mesmo. Eu sei, ele disse, porque ele sabia. Emma perguntou por que eu estava verificando os padrões de vento esta manhã. O conselho acha que enlouqueci. Sugeri reduzir bônus executivos para aumentar protocolos de segurança dos trabalhadores. Maria acha que você vai partir meu coração. Eu poderia? Victoria admitiu. Não de propósito, mas não sei como fazer isso. Coisas normais de relacionamento. Eu também não, Marcos lembrou-a. Sara e eu éramos namorados do ensino médio. Nunca namorei como adulto, especialmente não como pai solteiro. Somos um desastre prestes a acontecer. Provavelmente. Eles ficaram no telefone, não falando, apenas respirando juntos através de 300 milhas. Finalmente, Victoria falou. Comprei um anel. Marcos sentou. O quê? Não para você, para mim. Feito de alumínio, salvo do avião, um lembrete que sou diferente agora, que quero permanecer diferente, mas quando olho para ele, só penso em você. Venha para Boston, ele disse de repente. Amanhã, conheça a Emma, veja a minha vida real. É terça, tenho reuniões. Ela parou. Quem importa com reuniões? Sim, eu vou. Victoria ficou do lado de fora do prédio de apartamento de Marcos, segurando um peluche de polvo e questionando toda a decisão que a trouxe até aqui. O prédio era velho, de classe trabalhadora, com grafite no tijolo e uma porta que precisava de 3 tentativas para abrir. Seu apartamento era no 3º andar, sem elevador. Emma atendeu a porta, 7 anos de idade, com os olhos escuros de Marcos e uma expressão séria. Ela estudou Victoria por um longo momento e então anunciou: Você está usando os sapatos errados para Boston. Que sapatos eu deveria estar usando? Tênis ou botas? Algo para caminhar. O papai diz que você aprendeu a andar em uma ilha, mas Boston tem regras diferentes. Emma, Marcos apareceu atrás de sua filha. Deixa ela entrar primeiro. O apartamento era pequeno, limpo, cheio de arte de Emma e fotos de uma mulher que devia ser Sara. Victoria se sentiu como uma intrusa, muito polida, demais. Mas então Emma pegou sua mão, puxou-a para a mesa da cozinha coberta de livros de ciência. O papai diz que você viveu em uma ilha. Você viu algum cefalópode? O quê? Polvos, lulas, chocos, cefalópodes. Ah, sim, na verdade, pequenos polvos nas poças de mar. Os olhos de Emma se arregalaram. Sério? De que cor? Quantos braços? Você sabia que eles podem mudar não só a cor, mas a textura? Pela próxima 1 hora, Emma interrogou-a sobre vida marinha, corrigindo sua terminologia, compartilhando fatos com uma intensidade de alguém 3 vezes a idade dela. Marcos fez o jantar, espaguete simples, e Victoria percebeu que esta era sua vida real. Pequeno apartamento, filha inteligente, chegando ao fim do mês. Não me encaixo aqui, ela disse quietamente enquanto Emma estava no banheiro. Você não se encaixa ainda, Marcos corrigiu. Eu também não na sua ilha. Depois do jantar, Emma adormeceu contra o ombro de Victoria quando assistiram a um documentário sobre recifes de corais. Marcos a levou para a cama e Victoria assistiu da porta enquanto ele a ajeitava, beijava sua testa e sussurrava algo que fazia a garotinha sorrir dormindo. Ela gosta de você? Ele disse, encontrando-a na sua pequena varanda. Ela gosta que eu vi polvos. É a mesma coisa. Ele a puxou para perto e ela percebeu que ele cheirava diferente aqui. Menos sal, mais cidade, mas ainda fundamentalmente Marcos. Este é quem eu sou, Victoria. Este apartamento, esta vida, esta filha que precisa de estabilidade e rotina e alguém que não vai embora. Eu sei, ela disse, ainda que o peso disso a aterrorizasse. Preciso que você veja quem eu sou também. A versão real, não a versão da ilha. Então ele veio para Nova York no dia seguinte, trazendo Emma, que insistiu em faltar à escola para esta aventura. O penthouse de Victoria os deixou quietos. O espaço, a vista, a riqueza casual em cada superfície. Isto é maior que nosso prédio inteiro, Emma sussurrou. Victoria se ajoelhou num nível de Emma. Mas sua casa tem algo que a minha não tem. O quê? Vida.
Seus desenhos, seus livros, a coleção de canecas de café do seu pai. Este lugar é apenas vazio caro. Emma considerou isso. Você poderia conseguir alguns desenhos. Eu faço uns bons. A sala de reunião foi mais difícil. Victoria teve que comparecer a uma reunião crucial e Marcus testemunhou ela no modo CEO completo. Afiada, decisiva, brandindo o poder como uma lâmina. Ela demoliu as propostas de Harold com precisão, reestruturou uma divisão falha em tempo real. Lembrou a todos por que ela era a CEO mais jovem na história da empresa. Depois, no elevador, Marcus ficou quieto. Foi demais? Victoria perguntou, vulnerável apesar de sua vitória. Não, ele disse devagar. Apenas vendo toda você. É como assistir você espetar aquele primeiro peixe. Exceto que os peixes são corporações. Emma, que estava colorindo no canto durante a reunião, olhou para cima. Foi chato? Pareceu chato. Incrivelmente chato, Victoria concordou. E Marcus riu. Eles passaram a tarde no Museu de História Natural. Emma os arrastando pelas exposições do oceano. Victoria comprando todos os livros que ela olhava até Marcus interferir. Pareciam uma família, ele percebeu pegando seu reflexo. Desencontrados, complicados, mas de alguma forma se encaixando. Naquela noite, depois que Emma adormeceu no quarto de hóspedes de Victoria, sua primeira vez em uma cama que custava mais que Marcus ganhava em 3 meses, eles ficaram no terraço. Luzes da cidade espalhadas abaixo. Vou vencer a cobertura, Victoria disse de repente. Mudar para Boston. Posso administrar a empresa remotamente ou encontrar algo else? Não. Marcus a virou para enfrentá-lo. Você não desiste de quem você é. Nós encontramos um meio termo. Onde está um meio termo entre isso e aquilo? Nós vamos construí-lo, como construímos aquele abrigo peça por peça. Victoria traçou a cicatriz na mão daqueles primeiros dias. Você realmente acha que podemos fazer isso funcionar? CEO e trabalhador de construção civil, penthouse e prédio sem elevador de 3 andares, salas de reunião e escavadeiras? Acho que já fizemos o impossível. Sobrevivemos. Todo o resto são apenas detalhes. 6 meses depois, Victoria estava em seu escritório redesenhado. O mesmo espaço de canto, mas agora com desenhos de Emma emoldurados ao lado de prêmios corporativos. Uma foto da ilha ao lado de seu diploma de MBA. Ela reestruturou a Sterling Industries, implementando o que os jornais de negócios chamavam de capitalismo humanístico radical, embora ela apenas chamasse de senso comum, aprendido da maneira difícil. Marcus começara sua própria empresa de construção, com um empréstimo que ela coassinou, construindo moradias sustentáveis que ele brincava serem a prova de desastres, testadas em ilha. Emma passava fins de semana com eles na casa geminada em Brooklyn que compraram juntos. Não penthouse, não prédio sem elevador de 3 andares, mas algo no meio. Há uma equipe de documentário, eles querem filmar sua história. A sobrevivência na ilha, o romance, a transformação corporativa. Victoria considerou. Então balançou a cabeça. Diga que não. Algumas histórias não são para câmeras. Naquela noite, eles se encontraram na feira de ciências da escola de Emma. Ela construiu um modelo de ecossistema de uma ilha tropical completo com poças de maré e design de abrigo sustentável. Meu pai viveu aqui, ela explicou aos juízes. E minha futura mãe o ajudou a sobreviver. Futura mãe. Victoria sentiu as palavras como um toque físico. Ela encontrou Marcus na multidão. Levantou a mão esquerda, onde o anel de alumínio salvo havia sido unido por algo mais tradicional. Algo que significava promessas além da sobrevivência. Ele sorriu. Aquele raro sorriso completo que apareceu pela primeira vez à luz do fogo e disse com os lábios. Se não pudermos voltar... Ela respondeu com os lábios. Eu tenho que me casar com você? Emma ganhou o primeiro lugar. Eles celebraram com pizza. Os 3 rindo da explicação detalhada de Emma sobre inteligência de cefalópodes. Marcus testando Victoria por sua incapacidade contínua de descer questas. Victoria ameaçando fazer os todos comparecerem a uma reunião de diretores como punição. Mais tarde, andando pelas ruas de Brooklyn com Emma entre eles, cada um segurando uma de suas mãos, Victoria pensou na pergunta que havia feito naquela primeira manhã. Desesperada, delirante, acidentalmente profética.
Se não pudermos voltar, eu tenho que me casar com você? A resposta descobriu-se ser mais simples e mais complexa que sobrevivência. A resposta era escolher construir algo novo dos destroços do que era. A resposta era a mão de Emma na dela, o sorriso de Marcos na luz do poste, a promessa de manhãs comuns e amor extraordinário. Eles voltaram para a ilha 1 ano depois, os 3. Um barco fretado, suprimentos adequados. Emma pulando de emoção por ver onde o pai dela tinha vivido. Onde Victoria tinha mudado. Onde sua família tinha verdadeiramente começado. O abrigo tinha sumido, claro, reivindicado pelo vento e crescimento. Mas a fogueira permanecia. Pedras que eles colocaram em um círculo agora gastas pelo clima. Emma correu pela praia coletando conchas, apontando para poças de maré, dando palestras a eles sobre ecossistemas com autoridade de 7 anos. Foi aqui que você fez a pergunta, Marcos disse, parando no local onde acordaram. Se não pudermos voltar, Victoria começou, eu tenho que me casar com você. Ele terminou. E a resposta foi sim, ela disse, embora tenhamos levado um tempo para descobrir isso. Marcos puxou uma pequena caixa, ajoelhou na areia onde uma vez se ajoelhara para enfaixar suas feridas. Então estou perguntando oficialmente agora, com Emma como testemunha, com a ilha como testamento. Victoria Sterling, você quer se casar comigo? Não porque não podemos voltar, mas porque escolhemos ir em frente. Emma gritou, pulou para cima e para baixo, gritou, diga sim! Com toda a sutileza da infância. Victoria olhou para este homem que a ensinara a fazer fogo, a espetar peixe e a confiar em outro humano com sua própria sobrevivência. Ela pensou em sua vida bagunçada, complicada, linda. Reuniões de diretoria e canteiros de obras, vistas de penthouse e feiras de ciências escolares, ternos de marca e botas de trabalho. Sim, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Embora deva avisá-lo, ainda não sei tecer cestas. E eu ainda não sei ler planilhas, Marcos respondeu, deslizando o anel em seu dedo. Não alumínio salvo desta vez, mas algo que brilhava com promessa. Emma realizou a cerimônia ali mesmo, usando o poder investido nela pelo oceano e um roteiro que aparentemente preparara. Eles trocaram votos que mencionavam relatórios trimestrais e padrões de maré, aquisições hostis e abrigos de furacão, prometendo amar um ao outro tanto em salas de reunião quanto em praias. Enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de esperança, eles se sentaram por sua velha fogueira, Emma entre eles e observaram as estrelas emergirem, as mesmas estrelas que testemunharam sua luta, sua sobrevivência, sua rendição a algo maior que eles mesmos. Conte a história novamente, Emma exigiu. Embora a soubesse de cor, sobre o avião e a ilha, e se apaixonar. Então, eles contaram juntos, interrompendo um ao outro, discutindo sobre detalhes, rindo de memórias que uma vez foram desesperadas. Como uma CEO aprendeu a limpar peixe, como um trabalhador de construção civil aprendeu a navegar na política corporativa, como duas pessoas de mundos diferentes descobriram que o amor era sua própria forma de sobrevivência. O Bort voltaria por eles amanhã, os levaria de volta para sua vida complicada, imperfeita, maravilhosa. Mas naquela noite, eles eram apenas uma família em uma praia sob estrelas que não se importavam com um patrimônio líquido ou status social, contando histórias à luz do fogo, segurando as mãos através do espaço onde mundos colidiram e o amor nasceu. Se não pudermos voltar, Victoria pensou, observando sua filha. Ela era sua filha agora, em todas as formas que importavam, desenhando padrões na areia enquanto Marcos adicionava madeira flutuante à sua fogueira comemorativa. Só podemos ir em frente juntos, construindo algo novo de qualquer destroço que encontrarmos, criando abrigo nos lugares mais improváveis, descobrindo que às vezes as melhores aventuras começam com uma queda, e as histórias de amor mais profundas começam com uma pergunta, feita em delírio, que acaba sendo a coisa mais sábia já dita. A ilha os segurou mais uma noite. Esta família forjada no extremo, temperada pela vida comum, mas forte por ter sido quebrada e reconstruída. Amanhã traria a realidade novamente. Reuniões e lição de casa, prazos e recitais de dança.
todo o belo caos mundano de uma vida realmente vivida. Mas naquela noite, eles eram atemporais, eternos, completos. Uma CEO que aprendeu a sobreviver, um soldado que aprendeu a confiar, uma criança que ganhara uma mãe e uma ilha que lhes deu tudo ao tirar tudo primeiro. O fogo crepijou sua canção antiga, as ondas sussurraram sua promessa eterna e em algum lugar na vasta noite do Pacífico, sua história se tornou lenda, não porque era perfeita, mas porque era verdadeira. Amor encontrado no último lugar que alguém procuraria, construído do nada, além de necessidade e confiança, e a esperança selvagem de que algumas coisas, uma vez que sobrevivem juntas, criam laços que nenhuma quantidade de civilização pode quebrar. Se não pudermos voltar, eu tenho que me casar com você? Sim, sempre. Inevitavelmente. Impossivelmente. Perfeitamente, sim.